Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. É um caminho bastante conhecido, um texto que quase todo mundo conhece, que fala sobre a mulher de Samaria. João capítulo 4, também conhecido como a mulher samaritana. Vamos ler do 1 até o 30. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Jesus deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Vamos orar a Deus, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, com temor e tremor nos colocamos diante da sua palavra, crendo que é a vontade do Senhor revelada para a nossa vida.
Pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos dê direção através do texto sagrado, que através da sua palavra possamos ter fé e que pela fé possamos andar rumo ao céu. Que o Espírito do Senhor venha nos dirigir, venha nos aconselhar, venha nos ajudar a tirar aquilo que o Senhor não quer que tenhamos e venha nos dar aquilo que precisamos. Certos da sua bênção e confiando que o Senhor tem cuidado de nós, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala de uma mulher samaritana. Todos nós já sabemos, mas é bom lembrar. Os samaritanos, irmãos, eram um povo muito parecido com a gente que é brasileiro. Era um povo misturado, diferente dos judeus. O povo judeu e os judeus ortodoxos até hoje, eles apenas se casam com judeus. Então aquele povo permanece aquela raça, aquela etnia, quase que sem alteração nenhuma, porque eles casam entre a mesma etnia. Já os samaritanos, pelo exílio que teve, pelas mudanças políticas, eles eram judeus, mas foram casando com gentios, com povos de outros países, de outras raças, e se tornou um povo misturado. Então não sabia se era alguém do Egito, alguém de Israel, alguém do norte, do sul, era um povo misturado, assim como a gente hoje é. Aqui no Brasil a gente é misturado, a gente não sabe de que origem a gente tem, a gente não sabe qual a nossa etnia, se misturou. Aquele povo samaritano também era um povo de raça mista. E isso, aos olhos do judeu ortodoxo, era algo extremamente reprovado. Então o povo samaritano era um povo desprezado pelos judeus, mas tinha um problema. Eles tinham aquela porção de terra que era Samaria e algumas outras cidades no meio do povo de Israel. Então tinha ao sul a Judéia, ao norte a Galiléia e no meio estava o povo samaritano. Então, vez ou outra, os judeus tinham que passar pela terra dos samaritanos, mas não conversavam, nem olhavam na cara do outro, porque tinha esse preconceito. Eles achavam que era um povo pecador. Então, os judeus queriam distância dos samaritanos. E o samaritano, por ser menosprezado, acabava também que ficava com ressentimento dos judeus. Então, era um povo que não combinava um com o outro. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava no sul, na Judéia, e os principais dos sacerdotes, escribas e fariseus já tinham conhecimento da fama de Jesus e perceberam que o ministério de Jesus estava crescendo muito mais que o de João Batista. E eles denotavam isso pelo tanto que batizava. Eles viam que os discípulos de Jesus batizavam muito mais que os de João Batista. E se eles já mataram João Batista, o que poderiam fazer com Jesus? Porque eles não queriam que nenhum ministério espiritual crescesse paralelo ao judaísmo que eles tinham como religião. Então eles perseguiam e queriam matar. Jesus, tomando conhecimento disso, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, que era o seu povo. Lá na Galiléia, lá no norte, ficava Nazaré e ficava o mar de Tiberíades, aquele mar que Jesus sempre estava à volta dele, às margens, pregando e ensinando. Então Jesus sempre teve preferência ao norte. E ao norte de Israel ficava também os judeus, mas um povo mais simples, um povo mais pobre. E ao sul ficava Jerusalém, e um povo com mais dinheiro e com mais capacidade intelectual. Então Jesus ele sempre teve preferência pelo povo mais pobre, mais simples, de menos cultura, mas talvez de mais fé. Já o pessoal do sul tinha mais dinheiro, mais cultura, mas também tinha o coração mais endurecido. Então Deus, às vezes, ele procura os mais simples, aqueles mais humildes, aqueles que são humilhados. Deus, ele procura um coração quebrantado. E talvez, não é sempre, mas talvez a pessoa, por ter mais dinheiro e mais cultura, às vezes fica com o coração endurecido. Então não importa se tem muito ou pouco dinheiro, muito ou pouca cultura, qual seja a raça, Deus ele procura um coração quebrantado. Nós temos que ter um coração quebrantado na presença de Deus. E a Bíblia fala no versículo 4 que era necessário passar por Samaria, e era verdade, porque
ao leste, no oeste ficava o mar Mediterrâneo, a leste o rio Jordão. Então, o único caminho era passar por Samaria. Mas não era necessário passar pela cidade de Sicar. Tinha outras cidades, tinha outro caminho. Mas Deus, pela sua providência, já tinha decretado que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ali tinha uma mulher que Deus tinha um plano de salvação para a vida dela. Quando Deus tem um plano para a nossa vida ou para a vida de alguém, aquele plano se cumpre. Deus já preordenou que aquilo acontecesse e vai acontecer. Jó disse que os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado. Deus tem soberania sobre todas as coisas. E quando Deus planeja algo, aquilo vai acontecer. Algumas pessoas, irmãos, acham que quando Deus criou o mundo no sexto dia, Deus deu corda no universo como se fosse um relógio à corda, e essa corda vai funcionar e só vai acabar no dia da volta de Jesus. Eles acham que Deus não interfere no acontecimento das coisas, ele acha que Deus não está no controle, mas Deus criou tudo e tudo vai acontecendo meio que ao acaso até a volta de Jesus. Esse é o ensinamento errado. Deus, ele criou todas as coisas, mas ele também governa todas as coisas. O salmista fala que o sol nasce e se põe, a lua aparece e desaparece pelo poder de Deus. Não é que Deus criou e deixou a lei da natureza, mas Deus controla todas as coisas. Alguém diz e diz com verdade que o Deus dos ateus é o acaso. Tudo acontece por acaso. As coisas existem por acaso. Mas nós que cremos em Deus sabemos que Deus governa tudo. Tudo acontece pelo poder de Deus. Não existe acaso, não existe sorte, mas é tudo providência de Deus. Tudo é plano de Deus. Deus tem um plano em todas as coisas. O crente verdadeiro, ele não acredita em acaso e não acredita em sorte. O crente verdadeiro, ele não faz uso da sorte de maneira nenhuma. Então você não vai ver um crente de verdade indo numa loteria fazer uma fezinha, indo numa loteria comprar uma telecena. Isso não é coisa de crente, irmão. Se alguém está lá, não é crente. O crente verdadeiro, ele não confia na sorte. A sorte não está na palavra de Deus. Quando, às vezes, por a gente usar uma tradição antiga, a gente vê a palavra de sorte, mas aquilo não é a sorte substantivo que a gente conhece. Aquilo ali é a sorte que é como se fosse uma palavra para ligar a outra. Como se fosse entretanto, no entanto, é uma ligação de frase, quando a gente vê de sorte na Bíblia. Mas sorte não existe. Tudo é providência de Deus. Então Deus, Jesus, não passou por Sicar por acaso e nem aquela mulher samaritana deu a sorte de encontrar com Jesus. Mas tudo já era um plano de Deus. E ele passou por essa cidade de Sicar e parou junto a um poço que lá atrás Jacó tinha furado e dado ao seu filho José. E naquele tempo não tinha caixa d'água, não tinha água encanada, então onde tinha um poço tinha gente. As pessoas faziam uso dali para tudo o que precisava na sua vida. A água ela era buscada na lata, na cabeça, como até pouco tempo atrás as pessoas faziam. Mas ali aconteceu uma coisa interessante. Jesus estava ali na fonte de Jacó, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Os judeus, eles contavam as horas a partir do nascer do sol. Então, se o sol nasceu às 6 horas, hora sexta era meio-dia. Se o sol nasceu às 5, era 11. Então, era por volta do meio-dia. A hora que o sol está muito quente, a hora que ninguém mais estava buscando água. Porque carregar água na cabeça, quem já carregou sabe que é cansativo. E um serviço pesado a gente procura fazer antes do sol esquentar. Então, quem tinha de buscar água já buscou. E se alguém ia buscar mais, ia buscar no final do dia. Então, era uma hora que o poço estava meio que vazio. Não tinha mais a movimentação nem da manhã, nem do amanhecer, nem do entardecer. Mas nessa hora sexta, próxima ao meio-dia, veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa mulher, irmãos, foi buscar água ao meio-dia
não era por acaso. A gente vai ver mais adiante que ela era uma mulher que estava com problemas na sua casa. E, por ter problema na sua casa, as outras mulheres provavelmente não queriam a sua companhia. Então, para não ouvir um insulto, para não ter uma ofensa, ela procurava ir na hora que não ia ninguém. Quando a gente vê alguém muito afastado do povo, talvez é porque essa pessoa está com problema. Essa pessoa se protege se afastando das demais pessoas. E a gente, quando vê alguém afastando, às vezes pela dureza do nosso coração, a gente fala, afastou, deixa ir para o canto. Mas Jesus não. Jesus se preocupava com aqueles que estavam com problema. Então Jesus providenciou uma conversa com ela. Jesus não deixa ninguém de lado. Jesus procura aqueles que nós deixamos de lado. E ele disse para ela, começou um diálogo, falou com ela, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Não é normal, irmãos. Vamos supor que estava só os 12 apóstolos, talvez tinha mais discípulos, porque a Bíblia não fala apóstolos. Então, se eram discípulos, talvez era mais que 12. Não é normal mais de 12 pessoas ir comprar comida. Certamente, se fosse uma ocasião normal, Jesus ia designar alguns para irem, outros iriam ficar. Mas Jesus já estava providenciando tudo, ele queria ficar sozinho para se encontrar com aquela mulher. Por isso que ele mandou todos os discípulos irem comprar comida e ele ficar sozinho. E ele pedindo de beber para aquela mulher samaritana, ela levou um susto. Ninguém queria conversar com ela. Nem as mulheres da sua cidade queriam ir buscar água junto com ela. Então, muito menos um homem, ainda que fosse samaritano, iria dirigir a palavra para ela. Agora, um homem judeu dirigir a palavra para uma mulher samaritana que estava com problema conjugal na sua casa, isso seria impossível. Então, quando Jesus dirigiu a palavra para ela e pediu água, para ela foi um susto, foi algo totalmente inesperado. E a mulher samaritana falou, levou um susto e falou o que estava no coração dela. Como sendo você judeu, me pede para tirar a água do poço. Judeu não comunica com o samaritano. E Jesus falou para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus anunciou para ela, mais ou menos como ele falou com Nicodemos aqui no capítulo anterior, sobre o novo nascimento. Jesus pegou algo que acontece, que é a pessoa nascer, e trouxe uma conotação espiritual. Então Jesus usava as coisas do dia a dia para falar sobre o reino de Deus. Então ele usou ali a situação de tirar a água do poço, da água, para exemplificar o quê? A água viva, o Espírito Santo, a revelação de Deus que vem para a nossa salvação, que nos faz nascer de novo. Então Jesus disse para ela que se ela soubesse quem ele era, ela ia pedir água para ele, e não ele pedir água para ela, e ele iria lhe dar água viva, a água que a pessoa bebe e nunca mais tem sede. Glória a Deus que nós que somos salvos, que cremos em Jesus, já bebemos dessa água. Nós não sentimos mais sede. A gente passa por aflição, mas o nosso coração, o nosso espírito, ele está guardado em Deus, porque nós já nascemos de novo, nós já somos regenerados, nós já participamos com Cristo, em parte, da salvação eterna. O nosso espírito não sente mais sede, a gente sente, o nosso corpo tem que beber água, mas a sede do nosso espírito, um dia, Cristo nos encontrou e já foi saciada por Ele. E a mulher falou com ele, você não tem como tirar a água do poço, Jesus não tinha nem corda nem balde, e o poço é fundo, onde você tem água viva? A mulher fez igualzinho Nicodemos fez. Nicodemos falou, como que um homem já velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? A mulher não entendeu que Jesus estava falando de coisas do alto com ela, e ela pensou que era a água do poço mesmo. E ela falou com ele, olha, você não é maior que Jacó que nos deu o poço, e Jacó bebeu dele próprio, deu aos seus filhos e deu ao seu gado. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água vai ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Então Jesus já sabia e já tinha o plano que aquela mulher receberia sua água, receberia sua palavra e iria passar pelo novo nascimento, iria ter a saciedade do seu espírito. Mas ela falou com ele, ainda não estava entendendo, ainda achava que Jesus falava de coisas materiais. E ela falou com ele, Senhor, dá-me dessa água, para que nunca mais eu tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Ela pensava, olha, o meu problema da minha vida é vir aqui tirar água desse poço com sol quente, porque ninguém quer a minha companhia. Se Jesus tem água para dar para ela e ela nunca mais vai ter sede, ela queria pegar essa água, levar para a casa dela, ela ia beber dessa água e nunca mais ia ter que voltar e ter o trabalho de voltar naquele poço ao meio-dia com o sol quente. Muitos crentes hoje ainda pensam isso. Eles querem se aproximar de Deus para resolverem o seu problema do aqui e o agora. Às vezes pessoas querem se aproximar de Deus para nunca mais adoecer, para nunca mais ter que ir no médico, para nunca mais ter problema financeiro, para não ter mais que trabalhar arduamente todos os dias, para não ter mais que enfrentar problema no seu trabalho, problema na sua casa, não ter mais as aflições do dia a dia. As pessoas querem se aproximar de Deus para ficarem livres dos trabalhos diários. E isso até pode acontecer, mas o que Deus tem para nós é muito maior que a solução dos problemas do aqui e agora. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para solucionar o nosso problema eterno. Nós temos que ter a consciência do que disse o apóstolo Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado e se nós morrermos em pecado, a gente vai para o inferno e vai provar a segunda morte. E Jesus ele veio para morrer em nosso lugar, para que nele a gente fique livre do pecado e possamos entrar no céu. Então Jesus ele não veio resolver o nosso problema do aqui e agora. Jesus ele não veio nos dar uma água para a gente levar para casa, beber e nunca mais ter sede. Mas Jesus ele veio nos dar a vida eterna. Jesus ele veio nos levar para o céu. Ele veio nos livrar da condenação do inferno. Ele veio nos livrar da segunda morte. E aquele que crer nele, quando morrer, vai fechar o olho aqui na terra e vai abrir-la no céu. Não vai conhecer o juízo, nem a condenação e nem a segunda morte. Então, o plano de Jesus não é solucionar o aqui e o agora. O crente ele pode passar por várias aflições, mas se ele tem a sua salvação segura em Cristo, ele é mais que vitorioso. Ele pode enfrentar problemas que não têm fim aqui no dia a dia, problemas que são comuns da nossa vida, mas se ele tem a salvação eterna, ele é o mais bem-aventurado dos homens. E por outro lado, se um homem, pelo seu esforço e pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, ele sabe administrar bem a sua vida, ele tem muito dinheiro, ele leva uma vida abençoada e tranquila, mas não tem Jesus, ele é chamado de louco. Porque a qualquer momento Deus pode pedir a sua alma e ele não tem Jesus para a vida eterna. Ele não tem a garantia da salvação. Então Jesus não estava falando daquela água do aqui e agora. E depois disso disse-lhe Jesus, vai. Então Jesus viu que ela não ia entender a metáfora da água viva, Jesus já tentou tocar na ferida dela para que ela entendesse quem ele realmente era. Aí Jesus tocou na ferida falando o quê? Vai, chama o seu marido. Vem cá para a gente conversar junto com o seu marido. E ela confessou a sua situação. Não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Jesus é o próprio Deus, Jesus sabia de todas as coisas. E aqui Jesus faz uma afirmação do que tanto tinha ferido o coração daquela mulher. Porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso falou com verdade. Aquela mulher era um caso bem excepcional. Ela tinha casado 5 vezes, e como Jesus disse marido e disse verdade, era verdade mesmo, os 5 que ela teve anteriores eram maridos dela. Ela casou a primeira vez, ficou viúva, casou de novo, ficou viúva, isso até a 5ª vez. Aquela mulher tinha provado a dor do luto pela morte do seu marido 5 vezes. Isso
abriu uma ferida enorme no seu coração, que ela já decidiu, olha, posso ter o sexto, mas esse não vai ser meu marido, porque eu não quero ficar viúva a sexta vez. Pelo menos se ele morrer, eu não vou ficar viúva a sexta vez. Ela era uma pessoa que tinha o coração ferido pela dor do luto e pela dor da morte. E Jesus dizendo isso para ela, Jesus dizendo o que tinha acontecido na vida dela, ela começou a abrir os olhos espirituais e começou a entender. Mas no primeiro momento que ela falou, vejo que és profeta. E ela tinha uma dúvida, uma curiosidade pelas coisas espirituais no seu coração. Porque ela vendo que Jesus era profeta, o que é que ela falou? Ela começou a perguntar sobre adoração, ela tinha curiosidade de como que se adorava a Deus da maneira correta. E ela falou, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela tinha aquela dúvida, porque os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém para adorar no templo, então eles adoravam naquele monte onde estava o poço que Jacó tinha furado. E ela tinha essa dúvida, olha, a gente está fazendo certo? A gente tinha que ir mesmo para Jerusalém? E Jesus disse para ela, mulher, crê que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí depois Jesus dá o contexto judaico da época, falando que eles estavam adorando da maneira errada. Porque lá no judaísmo, antes da nova aliança, o lugar onde se devia adorar realmente era o templo em Jerusalém. Mas Jesus estava para inaugurar uma nova e perfeita aliança. E nessa nova e perfeita aliança, não é nem no monte de onde estava o poço de Jacó, nem no templo em Jerusalém, nem em lugar algum específico que as pessoas deveriam adorar. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas a hora vem, e agora Jesus estava prestes a inaugurar, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Em Cristo, na nova aliança, não tem um lugar específico para a gente adorar. Deus está presente em todos os lugares. Jesus ensinou a orar aonde? Dentro do nosso quarto. Não existe mais peregrinação para o povo de Deus na nova aliança. Nós não precisamos de viajar para um lugar específico para adorar a Deus. Aonde o crente dobra o seu joelho, levanta a sua mão, abre o seu coração para adorar a Deus, ali é lugar de adoração, porque Deus habita em nós. Deus não habita num lugar específico. Então, aonde o povo de Deus se junta, seja um templo, seja um vale, seja debaixo de uma árvore, aonde quer que seja, ali é lugar de adoração, porque Deus, Ele habita em nós. E Deus procura os adoradores que adoram em espírito, não tem lugar. E aqui adiante, Jesus fala que Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito, então nós não vemos a Deus, então a gente não precisa de olhar nada para adorar a Deus, porque às vezes os católicos mesmo falam, olha, você olha para um quadro, para uma imagem, vai te facilitar a sua adoração. Não, Deus é invisível e nós adoramos o Deus invisível sem precisar de nenhum contato visual para a nossa adoração. Isso é adorar em espírito, independente de onde eu estou, independente de onde eu vejo. Mas eu tenho que estar com o meu coração em verdade. E em verdade é limpo pela palavra de Deus e firmado pela palavra de Deus. Então eu adoro ao Deus invisível, sem necessidade de lugar especial, sem necessidade de lugar sagrado, sem ter que ver nada para estimular a minha fé. E eu também adoro a Deus em verdade, alicerçado, conforme Ele me ensina na sua palavra. E o melhor de tudo, Deus procura a tais que assim o adorem. Então nós temos esse privilégio de adorar a Deus aonde quer que a gente esteja. Aonde o povo de Deus se reúne, ali é lugar de adoração. E não existe um lugar melhor ou pior. Todos os lugares são válidos para uma adoração verdadeira. Tem gente que às vezes até idolatra, no monte específico, ali é um lugar bom para adorar. Não faz diferença, irmãos. Para Deus, a adoração feita no seu quarto ou no monte de 1000 metros de altitude tem o mesmo valor.
Se você adora aqui ou adora em Israel, tem o mesmo valor. Nós podemos adorar a Deus em todo lugar, basta que seja em espírito e em verdade. E a mulher tinha mais ainda curiosidade e um certo conhecimento das coisas de Deus. Ela aguardava o Messias. No versículo 25, ela fala: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Deus tinha todo aquele plano, porque ali estava uma mulher que talvez estava em pecado, estava mesmo, uma mulher que tinha o coração ferido, uma mulher que estava enfrentando vários problemas, mas ela aguardava o Cristo. E por ela aguardar o Cristo, ela recebeu a visita do próprio Cristo. No versículo 26, Jesus se revela para ela abertamente: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos, ficaram maravilhados de ver aquela cena, Jesus conversando com uma mulher samaritana, para eles também era algo impensável, todavia nenhum lhe disse ou perguntava por que ele estava falando com ela. E quando aquela mulher ouviu que Jesus era o Cristo, o que é que ela fez? Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela que estava preocupada em levar uma água para a casa dela, para nunca mais ter que tirar água, o problema dela era tirar aquela água do poço. Quando ela percebeu que Jesus era mais que um profeta, que era o próprio Cristo, ela esqueceu da água, esqueceu do cântaro, voltou correndo para a cidade e foi anunciar aos homens da cidade, às pessoas da cidade, que havia encontrado o Salvador. E ela disse para eles: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Irmãos, quando a pessoa tem fé, não é necessário muitas palavras, não é necessário um longo discurso, em pouca coisa a pessoa crê. Aquela mulher, apenas por Jesus ter revelado para ela a situação que ela tinha passado de 5 maridos, estar vivendo agora com o 6º, que não era marido, ela viu que era profeta e ela creu. E ela foi anunciar para os homens da cidade. E ela disse: não é este o Cristo? Então, quando a pessoa tem fé, poucas palavras são necessárias para mudar o seu coração e para fazer aquela pessoa converter. Quando a gente talvez vai evangelizar e a gente encontra alguém que tem fé, um solo pronto para receber a palavra de Deus, talvez com Jesus te ama, a pessoa converte. Mas quando a pessoa tem o coração duro, você pode pregar a Bíblia inteira que aquela pessoa não converte. E ela disse: saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. Aquela cidade, naquele dia, teve um grande movimento. As pessoas deixaram de se preocupar com as suas atividades do dia a dia e encontraram com o Salvador da sua alma. E depois, lá pelo versículo 40, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então pediu para Jesus ficar com eles e ficou 2 dias. E no 39 ainda fala: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela, pela palavra da mulher que testificou. Aquela mulher que antes era desprezada, aquela mulher que estava perdida aos olhos dos perdidos, se tornou uma missionária e foi mensageira de grande salvação para a cidade de Sicar. Então podemos, irmãos, nos alegrar e descansar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Ele salva o perdido, Ele salva o desprezado, Ele acolhe, Ele cura as nossas feridas e ainda nos torna mensageiros do Evangelho, mensageiros das boas novas. E assim nós podemos louvar a Deus porque Ele nos ama e Ele quer fazer milagres na nossa vida. Uma mulher desprezada que tinha que ir no sol quente, ela conheceu a Cristo e pelo conhecimento de Cristo ela se tornou uma mensageira do Evangelho. Então não importa qual seja a nossa situação, qual seja o nosso problema, a dificuldade que a gente enfrenta, Deus é misericordioso, Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para curar as feridas que talvez a gente esconde de todo mundo, mas Ele conhece, Ele coloca a nossa ferida à luz, mas Ele não coloca a luz para nos envergonhar, não. Ele traz a nossa ferida à luz
para curá-la, para derramar o bálsamo do Espírito Santo, nos tornar o nosso espírito tranquilo, sarado, na presença de Deus, salvar a nossa alma e ainda faz de nós um vaso de bênçãos. E na alegria, no descanso desse Deus tão maravilhoso, nós podemos seguir a nossa caminhada, porque Ele tem cuidado de nós em todos os sentidos. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, amém? Que a graça e a paz seja multiplicada no teu coração. Feliz com Jesus? Jesus nos alcançou, assim como a samaritana. Recebemos também do Senhor a sua visita. Nosso coração foi alcançado, foi constrangido pelo Senhor, pela verdade, e nos trouxe o Senhor a alegria da nossa salvação. Quero convidar você a ficar de pé. Felizes que somos ao Senhor, pelos seus feitos. Meu desejo é que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha uma semana abençoada. Amém? Que o Senhor que sonda o teu coração, assim como no salmo que lemos, né? Que você viva tranquilo e verdadeiramente será alimentado, será suprido. Amém? O Senhor te ama. Jesus ama você. Você pode dizer isso para quem está do teu lado aí? Jesus te ama. Amém? Alcançou você e tem proposta de vida eterna para você. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Agradecidos somos ao Senhor pela oportunidade que nos deu de reunidos, ó Deus, diante do teu altar, ouvimos a tua palavra, Senhor. Que seja ela a brotar e a frutificar, ó Deus, em nosso coração, para que produza frutos, ó Pai, que alegrem a Ti, a 30, 60 e a 100 por um. Louvado seja o Teu nome, que essa semana, ó Pai, que inicia, seja uma semana onde venhamos a ter a oportunidade de alegrar o Teu coração, que os nossos passos sejam iluminados por Tua palavra, que o Senhor nos dirija os passos por caminhos retos, por caminhos planos. Visita, Senhor, o coração de cada um de meus irmãos, visita a Tua igreja neste lugar, e segundo a Tua vontade, agrade o Senhor, em que as bênçãos corram atrás de nós, nos alcance e permaneça. Louvado seja o Teu nome. O Teu amor, ó Pai, excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Que agrade o Senhor em inclinar o seu rosto para nós e ter misericórdia de nós. Que o Teu rosto sobre nós, ó Pai, nos conceda da Tua paz. Gratos oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma semana de bênçãos. Amém? Uma semana de bênçãos. Cumprimento teu irmão, não deixe que ele saia, né? Sei que você profetize bênção sobre ele. Em nome de Jesus.